Seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, quinta-feira, 3 de julho, estamos na 13ª semana do Tempo Comum. Queridos, queremos agradecer a todos vocês que estão colaborando em fazer as leituras, e em caso você também deseja participar fazendo as leituras, por favor, escreva abaixo o que você deseja fazer as leituras, e aproveitando, deixa aí também o seu comentário sobre a liturgia que aqui é no nosso canal da nossa comunidade católica brasileira de Ulster, aqui nos Estados Unidos. Hoje em especial agradecemos a família Morello, o Evandro, Eliane, Isabelle e Yasmin. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar? Então, meus queridos, nenhuma aventura pode ser tão ousada quanto a coragem de viver um ideal com Cristo. Assim, com este ideal de viver em Cristo, abaixamos a nossa cabeça se tivermos a oportunidade e voltamos os nossos pensar, o nosso olhar, nossos ouvidos ao nosso Criador. E em oração ousamos dizer: Senhor, ternura de bondade, o Senhor que nos dá a verdadeira coragem de poder ir ao teu encontro, de poder enfrentar tudo e todos para poder te encontrar. E quando chegamos, o Senhor se encontra de braços abertos, esperando o nosso sorriso, e ao abraçar-nos, o Senhor nos diz: seja bem-vindo, meus filhos. Amém. Meus amados, temos que ser audaciosos em Cristo e precisamos colocar a nossa fé em prática. Mas devemos começar por você, ou melhor, por nós mesmos, e depois desenvolvermos essa fé com Cristo e juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo possamos levar aos nossos irmãos. Assim, vos pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina em nosso coração, hoje e sempre. Amém. Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti, dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel será deportada de sua pátria como escravo. Disse depois Amazia a Amós, vidente: saia e procura refúgio em Judá, onde possa ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo 5 muros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vá profetizar em Israel, meu povo. E agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel e não insinues palavras contra a casa de Isaque. Pois bem, isto diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada. Tuas terras serão tomadas e loteadas. Tu mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será levado em cativeiro para longe de seu país. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Responsorial. Salmo 18. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente.
A lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os preceitos do Senhor são precisos, alegrias ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante para os olhos e uma luz. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil, dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados. Disse então o paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vá para a tua casa. O paralítico então se levantou, foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, hoje o Senhor deseja que estejamos limpos para escutar a sua voz claramente e proclamar os seus ensinamentos a todos aqueles que ainda não conseguem escutar a voz de Deus. Dessa forma, meus queridos, Deus sempre levantou profetas para ensinar as suas palavras e para chamá-lo ao arrependimento. Assim hoje, o Senhor te chama. O Senhor mais uma vez, para escutar, mais uma vez, Deus nos convida a levar a voz de Deus da mesma forma que o profeta Amós, que o profeta fez, que o profeta foi, que o profeta levou. A mensagem então que Amós recebe de Deus se refere-se a uma situação em que se encontrava o povo de Deus nos dias em que foi profetizado. E dessa forma também possamos olhar como se encontra o povo de Deus nos dias de hoje. Israel teve grande progresso em relação aos bens materiais e os bens materiais de Israel estavam também acompanhada de sua ruína espiritual. Como o aumento da riqueza, cresceu também a injustiça social, a hipocrisia, a imoralidade, a idolatria no meio do povo de Deus. Os pobres eram oprimidos, os profetas desprezados. A meditação da palavra de Deus no templo era marcada pela idolatria e pela hipocrisia. No entanto, Israel pensava que
por ser povo escolhido de Deus, estava tudo certo, estava tudo tranquilo. Ele estava, porque estava aqui naquele ditado, quem está com Deus está com tudo. Mas para Deus não estava bem, para Deus isso não é correto. Pois o nosso Senhor deseja que a nossa casa seja sempre limpa, para que compreendamos as suas palavras, para não cairmos em ruínas e corrompamos o nosso coração com essas coisas materiais, com essas coisas que não levam a Deus. Então o Senhor chama então Amós para proclamar a mensagem de julgamento contra Israel. Amós denuncia que o pecado de Israel, ele anuncia que uma mensagem clara e direta do juízo de Deus. Deus vos castigará com o cativeiro nas mãos de povo inimigo por causa dos seus muitos pecados. O nosso Senhor chama a nossa atenção para que ficamos atentos às suas mensagens, para que busquemos o arrependimento e não fazer como Amazia, um sacerdote de Betel, que continuou com o coração endurecido e por isso rejeitou a palavra de Deus. Meus queridos, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado de não desprezarmos a palavra de Deus como fez Amazia, para atingirmos os nossos interesses gananciosos. Ele não aceitou a repreensão de Jesus, não aceitou a repreensão do nosso Senhor, mas ele preferiu permanecer com seu pecado. A palavra de Deus que nos revela a nossa salvação em Cristo também é útil para a nossa repreensão. Por sua palavra, Deus, ele denuncia os nossos pecados. Deus nos chama a um arrependimento. E qual a nossa atitude diante da palavra de Deus quando ela aponta o nosso pecado? Quando a palavra de Deus coloca o seu dedo em nossas feridas? Como reagimos quando o Senhor confronta com as suas palavras? Como então reagimos quando o Senhor nos confronta com as suas palavras? Nós aceitamos essas palavras humildemente? Nós aceitamos essas palavras e reconhecemos o nosso pecado e nós arrependemos diante de Deus? Ou desprezamos essa palavra e permanecemos com o nosso pecado, permanecemos em nosso pecado? Ficamos com um sentimento que nos distancia de Deus? Ou agradecemos a Deus pelas advertências que Ele nos trouxe por meio dos seus servos ou por meio da nossa liturgia diária em família? Será que como que nós estamos agindo? Nós estamos levando a palavra de Deus a todos? Queridos, quando Jesus curou aquele paralítico, perdoando-lhe os pecados, Jesus tinha consciência de que o pecado é que paralisa, o pecado é que mal, o pecado é que paralisa e nos faz ser enfermos, faz nós sermos doentes. Jesus sabia que a sua missão aqui no mundo era para nos libertar do pecado e de todas as obras do inimigo, para que possa nos conceder de volta a vida eterna, que Ele possa nos conceder de volta a filiação de Deus, ser chamados filhos de Deus, não somente para depois da nossa morte, mas desde já Deus deseja que isso
seja realizado em nossa vida, enquanto ainda estamos vivendo, enquanto ainda estamos vivos nestes corpos na qual nós estamos. Assim, em nossa casa e na nossa família que temos que experimentar essa vida nova de Jesus Cristo, essa vida nova que Jesus veio nos dar. É dentro da nossa casa que começa a obra de salvação que o Senhor preparou para cada um de nós. É lá que fazemos o primeiro teste dos nossos relacionamentos. É lá que começamos a viver um reino dos céus aqui na terra. Quando aprendemos a perdoar, a compreender, a partilhar, a dialogar e principalmente a exercitar a oração em comum, é lá na nossa casa, é que praticamos e aumentamos a nossa fé. A nossa casa não é uma coisa, meus queridos, a nossa casa é um selo que servirá de meio de transporte para os que precisam ser curados em nome de Jesus. Meus queridos, a nossa casa, ela está firmada em Jesus. Que Deus Pai Todo-Poderoso derrama sobre cada um de nós a sua bênção por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.